Como gerenciar o seu time via home office? Acredito que nesse último ano nunca se falou tanto em trabalho online, nunca pessoas entenderam e aceitaram tanto trabalhar à distância. E te digo que até 2019 eu tinha uma grande rejeição de marcar reuniões via vídeo, de marcar reuniões à distância. Eu gostava sempre de tomar aquele café dentro do escritório. Mas, como a gente sabe, de um momento para o outro, e a gente não tem tudo nas mãos, o mundo nos tirou essa possibilidade. E empresas que hoje não conseguem trabalhar via online, via home office, elas estão fadadas ao fracasso. Ou seja, existem sim técnicas, porque empresas venceram muito esse novo momento e até porque já tinham empresas muito preparadas com uma cultura de home office, mas que até então culturalmente o nosso mundo não era aceita e agora, de um dia para o outro, a gente tem que aprender. E eu quero te ensinar aqui 4 etapas que com certeza vão fazer o seu gerenciamento junto do seu time, da sua equipe, ser muito mais eficaz. Mas antes de passar aqui essas 4 etapas, passo a passo, eu quero me apresentar. Meu nome é Márcio de Oliveira, sou coach de equipes e coach de alta performance. Trabalho há 10 anos no mercado de desenvolvimento humano e no último ano nunca eu fiz tantos trabalhos online. Ou seja, tive que aprender na prática, ainda bem que eu tinha conteúdo e tinha bastante referencial para conseguir colocar em prática. E se você hoje não tem um grande conhecimento sobre isso, fica aqui que eu vou te ensinar o passo a passo para a gente vencer junto o gerenciamento da sua equipe. E te digo que isso é muito importante a gente entender como gerenciar a sua equipe via home office, ou seja, via online, porque desde que o mercado da pandemia parou, diversas empresas entraram em conflitos, entraram em ruptura por não ter mais aquele contato com pessoas. Muitas pessoas vieram me procurar dizendo como que eu me adapto agora a esse novo momento? Poxa, eu tinha uma rotina de visitar clientes, eu tinha uma rotina de tomar café com pessoas e agora eu tenho que ficar aqui dentro de casa resolvendo os meus problemas, resolvendo as questões do mercado. E eu te digo uma coisa, se você encarar as coisas como elas eram boas antes, você tem uma grande tendência a ficar atrelado a um passado. E quem fica atrelado ao passado, muitas vezes, quando acontece isso no mundo e a gente tem um novo modelo, tem um novo momento, você pode não acompanhar e ficar parado. E aí isso é entrar em insucesso, isso é entrar no seu fracasso e com certeza entrar numa grande frustração que pode, seja lá, chegar numa depressão. Só que a gente tem que se adaptar. Se você tiver um modelo mental do tipo, esse é o novo normal, é esse momento que agora eu tenho para enfrentar, e você entender o que precisa fazer nele, é isso que vai fazer você virar a chave e buscar novos conhecimentos. Até porque quando a gente perde esse foco, quando a gente perde essa clareza de um mercado que muda, o que rapidamente vai fazer a grande diferença é a gente buscar novos conhecimentos, conhecimentos de como atuar agora. E por isso que é tão importante você aprender a gerenciar a sua equipe via home office. Eles estão em casa e com certeza lá cada um está passando o seu problema, cada um está vivenciando o seu conflito, cada um está vivenciando a sua dificuldade e se a sua palavra não estiver mais próxima, mesmo à distância, a sua palavra sim pode estar mais próxima, se ela não estiver ocasionando isso, o seu colaborador está trabalhando agora muito mais achismo. Lembra de uma coisa, em uma empresa que se comunica pouco, o achismo é muito grande. E a gente já sabe que a cabeça de cada colaborador tem a tendência, às vezes, a distorcer os fatos que acontecem, a generalizar o tamanho dos problemas que acontecem e a omitir muitas vezes o que precisa ser feito. Líder, se você quer ter um time hoje mais na mão, você tem que qualificar a sua comunicação, seja ela à distância, seja ela presencial, e como nesse momento a gente não pode, você tem que entrar num consenso de como trabalhar todos os dias com o seu time via online. E aí sim, lá na casa do seu colaborador, ele entender o que ele precisa fazer, como ele pode produzir melhor, ampliar esse conhecimento e valorizar esse momento que de repente está tão difícil para todo mundo, ele entender que aqui sim, aqui eu tenho novos recursos, novas possibilidades, um jeito muito mais fácil de encarar esse momento que não está fácil, mas que sim, a gente pode continuar. O ser humano é flexível e adquirindo conhecimento, a gente vai muito mais longe. E eu quero te passar exatamente o exemplo que eu usei na empresa Seconello, uma empresa gaúcha de calçados, referência no mundo no que faz e que sim, teve um grande problema. A Seconello ela tem unidades em todo o Brasil, ou seja, são representantes espalhados pelo Brasil, que distribuem seus produtos pelo mundo e no momento de pandemia não foi fácil parar de ter aquele encontro mensal onde todos se reuniam, aquela comunicação mais próxima, onde pessoas poderiam visitar a matriz, pessoas poderiam visitar os lojistas e tudo isso foi tirado deles. Mas mesmo assim, o grande líder da Seconello, que é um grande amigo, ele teve a grande sacada de buscar se especializar no que ele tinha.
Ou seja, o que ele tinha nas mãos? A internet, o veículo de comunicação através de salas de bate-papo, e aí ele me procurou e juntos a gente construiu todo um projeto que a Seconello conseguiu ter uma comunicação mais próxima, conseguiu ter resultados melhores através de grandes entendimentos, através da construção de clareza, da construção de valores, da construção de metas, da construção de planos, de como vencer todos os conflitos que esse novo momento trouxe para a empresa. E tenho certeza que, com certeza, a Seconello hoje está bem posicionada no mercado, não foi uma das empresas que sofreu tanto com a pandemia, porque ela conseguiu trabalhar com seu time, com aquele ouro que a gente tem dentro da empresa, as questões que eram possíveis. Pode ser, sim, que o mundo tenha nos tirado todas as possibilidades que a gente tinha antes, mas nunca todas as possibilidades que a gente tem durante a nossa vida. O que eu estou querendo te dizer? Nos tiraram o que a gente já fazia, mas o ser humano pode construir todo um futuro novo através do que ele tem de possibilidades para fazer. E mesmo entendendo aqui que a gente não tem outra saída, a não ser gerenciar hoje nossa equipe à distância, algumas pessoas ainda são contra isso. Ainda eu encontro pessoas que, eu só vou voltar a trabalhar quando eu puder me encontrar com as pessoas, eu só vou voltar a trabalhar quando eu puder marcar aquele café. E de verdade, o que está mostrando aqui é que todos os prazos que a gente acreditava que essa pandemia ia durar, eles foram vencidos. Acreditava-se que isso ia durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, se estendeu para 1 ano, a gente passa de 1 ano hoje, passando por uma questão que é super delicada. E se não caiu a ficha ainda que o online é o novo formato, isso aproxima pessoas em diferentes estados, em diferentes países. Hoje, por exemplo, eu consigo ter clientes fora do Brasil. Antigamente, com a cultura de que as coisas tinham que acontecer numa sala, eu tinha que estar ao lado de uma pessoa para o contato ser eficaz, ser efetivo, isso não existe mais. Eu consigo ter grandes trabalhos hoje com clientes nos Estados Unidos, com clientes na Europa, porque o que a gente precisa é implementar uma boa comunicação. A clareza, ela não é pelo contato que ela é construída, e sim é pela comunicação. E conversando com você aqui, eu tenho a capacidade de comunicação plena. Eu posso te explicar o que eu penso, eu posso construir junto com você o que você não sabe e o que nós juntos precisamos fazer. Então, se você acredita que o online ainda é ruim, tenha certeza que no futuro mais prejuízos do que provavelmente você já teve hoje virão. É normal que a tendência daqui para frente seja a gente se comunicar cada vez mais à distância, por esse meio de vídeo, do que a possibilidade de se encontrar, de fazer grandes reuniões, de pegar avião daqui a São Paulo para fazer uma reunião, como diversas vezes eu fiz. Isso eu não preciso mais ter esse custo. Todas as reuniões que eu tenho com São Paulo, todas as reuniões que eu tenho em algum estado do Brasil hoje, eu faço online. E essa cultura, ela não só é mais rápida, como ela é muito mais econômica. Só que se você não sabe gerenciar seu time dessa forma, pensa que ainda você vai ser refém de comprar passagens de avião, trazer pessoas todas para o mesmo local para poder conversar e fazer uma coisa que com certeza, do jeito que eu vou te explicar aqui, você pode fazer na cadeira ali da sua casa, com o computador na frente e qualquer pessoa da sua equipe nos lugares que ela esteja entendendo o que precisa ser feito. E deixa eu te falar aqui um jeito errado que eu identifiquei que algumas empresas estavam fazendo com as suas equipes, que era abrir a câmera e conversar no 1 a 1. Por mais que sim seja importante conversar no 1 a 1, quando a gente está falando de gestão de equipes, uma equipe funciona muito melhor quando as coisas são conversadas e resolvidas entre todos. E aí a gente chegava em empresas que, além de demorar muito tempo, que tinham que marcar reuniões individuais, e a gente sabe que quanto mais distante a gente está, a comunicação ela tem que ser em menor tempo possível, para que menos achismo seja construído, para que mais informações sejam passadas. Ainda as pessoas estavam acreditando que a reunião no 1 a 1 era o melhor formato. Só que a gestão de equipes ela só dá certo quando a gente une as partes, quando a gente faz com que as partes trabalhem sozinhas. Ou seja, se você ainda está trabalhando, buscando reuniões individuais para cobrar de cada um as metas que ele tem, saiba que esse não é o jeito certo. Você perde, além de tempo, você perde eficácia. Porque quando a gente constrói tudo isso junto com o time, a gente consegue ter um resultado muito melhor, até porque são diversos tipos de pensamentos juntos que acabam contribuindo nessa construção. Muitas vezes o que eu falo para você serve para todas as pessoas que eu estou falando, então eu ganho tempo, ganho entendimento e ganho união. Não é porque a gente não está mais unido presencialmente que a gente não tem a capacidade de construir união. E sim, mesmo num formato online, quando a gente coloca todo mundo numa sala de Zoom, por exemplo, que a gente vê ali as pessoas trazendo as soluções que elas estão usando, trazendo os problemas que elas estão enfrentando, a gente vai crescendo juntos ali. Ou seja, num trabalho individual, nesse momento que a gente já tem
o que é normal sendo bem diferente, sendo bem restrito. Aproveite agora sim para cada vez mais unir seu time e aí trabalhar com tudo que eu vou te falar aqui de um jeito com muito mais efetividade para o seu time e para a sua equipe. Eu quero te passar aqui então como você pode fazer a gestão do seu time via home office de uma melhor forma. Primeira coisa que você tem que entender, seu time tem metas, mesmo estando à distância, seu time tem metas e precisa entender essas metas. Então se eu chamar todos eles para uma sala de bate-papo, uma sala que você consiga concentrar a sua equipe, você vai trabalhar a primeira coisa que é a construção de um plano de metas para que o seu time tenha a consciência e a ciência do que precisa ser feito. Então, passo 1, você marca uma reunião para a construção de metas. Metas essa que você vai conversar com o seu time o que precisa fazer, ou seja, o que precisa ser feito, o que o time precisa para fazer, e aqui você vai gerar uma discussão onde tudo o que precisa ser feito vai sendo conversado sobre cada um, o que precisa ser feito, o que precisa trazer de resultado, o que eles precisam para fazer aquilo, e em cima de tudo isso, você vai trabalhar o porquê dessas metas. Lembrando que quando o seu time ele tem um porquê, ele vai com muito mais força na busca dessas ações. E aí você tem um plano, começa a fazer a gestão de um time que todo mundo ali junto começa a entender o que essa empresa mesmo à distância, mesmo home office, tem de obrigações, tem de metas, tem de ações. E é isso tudo com um porquê que vai fazendo o seu time ter um resultado muito melhor. É um alinhamento junto com o entendimento e aí isso traz conhecimento e a gente sabe aqui que quando o seu time tem conhecimento ele consegue estar muito mais focado porque ele precisa fazer naquele dia. E aí essas reuniões são legais, a cada semana a gente tem uma conversa com o time. A segunda questão que a gente conversa numa reunião são os obstáculos. E aqui você vai trabalhando com as metas que precisa ser feito, quais são as objeções, quais são os obstáculos hoje que o seu time está passando, por estar à distância, pelo formato que os seus clientes estão recebendo, pelo formato que os negócios estão acontecendo hoje. Você, como líder, vai conseguir ouvir todo mundo, entender ali quais são as interferências, quais são as rejeições, quais são os obstáculos que a sua equipe está passando, e aí você vai entender ali a dor de cada um. E com certeza é muito mais fácil, nesse momento da conversa, trazer soluções, trazer possibilidades. Até porque tem o seguinte, aqui acontecem dois cenários. Ou o seu time, para vencer obstáculos, precisa fazer algo diferente, ou seja, a ação está errada e até então eles não entenderam, e num formato desses em conjunto, você consegue fazer um entendimento ser muito maior, ou o seu time tem que interpretar, tem que olhar para uma situação de forma diferente. Muitas vezes lá no mercado a gente não tem o que fazer, as coisas estão assim. O que a gente tem que fazer é trazer um entendimento de que as coisas são assim e mudar o nosso ponto de visão. E aí você mudando o seu prisma sobre as coisas, você passa a ter um sentimento diferente, esse sentimento provavelmente vai fazer você se comportar de um jeito muito melhor, através de um diálogo em cima das dificuldades que sim, seu time deve estar passando agora. E quanto menos você fala com o seu time sobre as dificuldades que eles passam, mais chance eles têm de sofrer por isso. E aí daqui a pouco se tornar um colaborador que além de estar em casa, começa a ficar ansioso, começa a ficar frustrado e começa a produzir mesmo. Começa a produzir muito menos. A terceira questão é essa fase de trazer uma normalização para o momento que acontece. Porque se você está com o seu time junto e o seu time ainda fica atrelado ao passado, saiba que eles podem estar nesse momento reclamando muito de como as coisas eram. Por que as coisas não são assim agora? Como eu gostaria que as coisas voltassem a ser como eram? E não vai voltar. O que a gente sabe é que daqui para frente o mundo ele vai começar a se adaptar, mas mudanças vão acontecer. E você trabalhou com o seu time as metas, o que eles precisam fazer, você trabalhou por quê, a importância de tudo isso, você junto com o seu time enfrentou os obstáculos e aí vem a questão de trazer uma normalização, ou seja, um movimento que o seu time tem que ter consciência, tem que ter clareza para fazer e essa fase de normalização faz com que as pessoas entendam que algumas coisas precisam ser mantidas, mesmo em home office, ou seja, o que a gente tem que manter fazendo, o que a gente precisa continuar ali, né, com foco para que a empresa não entre em prejuízo. Algumas coisas têm que ser eliminadas. E aí, essa discussão é super boa ter com o time, porque o que a gente vai eliminando, a gente vai não se preocupando mais. Seu time pode entender que agora mudou o formato
E alguns hábitos, algumas coisas que antes na nossa cultura eram obrigatórias, agora podem ser eliminadas. E aí eu começo a focar exatamente no que eu preciso. E algumas coisas têm que começar a ser diferentes. Se você se reunir com o seu time semana a semana, você vai mostrar para eles que mudou sim, mas a gente não perdeu a possibilidade de construção. E aí a gente pode passar a construir um futuro, um negócio, novas formas de atender o nosso cliente, porque a gente está em consenso aqui, a gente entra em um estado de entendimento do que a gente vai fazer, do que a gente pode enfrentar e sim, coisas que a gente ainda pode manter mesmo à distância e coisas que a gente já pode eliminar que não nos ajudam mais. E aí, por fim, a quarta questão são os planos de ação. Você tem que parar com o seu time no final dessa reunião e traçar um plano de ação. Um plano de ação que vai perguntar, em cima de tudo isso que a gente discutiu, em cima desses passos, quais são as ações que cada um aqui vai se comprometer essa semana? Quais são as ações que a empresa precisa de vocês? E como que você vai organizar isso na sua agenda? E quais são as ações que dentro do seu cenário você pode produzir que de repente pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento, por um obstáculo que não sabia como passar, por uma questão que ainda estava preocupado se precisava continuar fazendo ou não, você pode modificar. E aqui fica uma grande questão. Todo plano de ação, ele não é só o como aquilo vai acontecer. Em alguns trabalhos ainda eu vejo isso dentro de empresas, as empresas se apegam muito ao como, é como que a gente vai fazer isso, até porque as pessoas querem ter clareza de como as coisas são feitas, mas aqui tem um ponto que é primordial para um plano de ação, que é quando isso vai acontecer. Um plano de ação sem data muitas vezes pode ser um projeto que fica engavetado, e nesse momento que o seu colaborador está em casa, se você não implementar com eles não somente o que precisa ser feito, mas quando isso vai ser entregue, você perde a capacidade de gestão dos prazos do que precisa ser feito e das importâncias do que precisa ser feito. Então entenda que você tem que pensar aqui. Precisamos sim trabalhar quais são as metas, precisamos trabalhar o que impede, precisamos trabalhar como tudo isso vai ser construído, mas para uma boa gestão via online, mais do que nunca você precisa ter prazo para as coisas. Lembrando que o seu colaborador está em casa, muitas vezes tem um sofá lá que é convidativo, muitas vezes tem um jantar, tem um almoço lá que é mais convidativo, e se ele não tiver um prazo bem estabelecido, pode ser que as coisas fiquem para depois. Sabe aquele estado de procrastinação de um colaborador, que eu já vi líderes reclamando, poxa, agora em casa é muito mais fácil as pessoas procrastinar? Eu te digo o seguinte, não é por estar em casa que a pessoa procrastina, e sim por não ter prazo para as coisas, não ter compromisso muito bem alinhado com o seu gestor, que a pessoa às vezes não tem um motivo de fazer a coisa no momento que você achou que devia. Tá? Então se você acha que as coisas devem ser feitas em algum momento, estipule prazo. E você vai ver o quanto o prazo faz a grande diferença nisso tudo que eu te passei. Ou seja, resumindo aqui, uma boa gestão online, você precisa trabalhar as metas de uma forma muito eficaz, você precisa trabalhar os valores dessa meta, o porquê é importante fazer tudo isso, o quanto isso vai fazer não só a garantia do emprego, como a construção do resultado acontecer, as interferências, os obstáculos que hoje essa empresa passa e trazer uma normalização do que manter, do que eliminar e do que construir em todo esse plano de ação que você vai fazer o fechamento de cada reunião, entendendo como o seu time está, o que o seu time vai fazer e quando ele vai te entregar. Fechado? Foi uma honra ter conversado com você nesse conteúdo. Até quem me pediu esse conteúdo foi uma querida amiga de uma empresa, falando, Márcio, a gente está passando dificuldades aqui na gestão de home office, espero que sirva como uma grande base esse conteúdo. É assim que a gente trabalha hoje, a grande evolução das empresas que estão fazendo a diferença mesmo em pandemia. Fechado? Até o próximo conteúdo e um grande abraço.